É natural e até saudável ter medo, mas quando isso ultrapassa a barreira da normalidade, o nome muda e começa a ser chamado de fobia. Para falar um pouco mais do que é cada um, seus sintomas e como tratar esse transtorno, eu converso agora com a psicóloga Débora Monteiro. Boa tarde, Débora. Boa tarde. Olha, por que é saudável ter medo? O medo, na verdade, é uma coisa natural, né? Nata. Inclusive, a criança ela já nasce com um reflexo chamado reflexo de Moro. Então, você está com a criança no colo. Se você faz assim, que vai soltar, ela se agarra a você. Né? Então, o medo ele faz parte da preservação da espécie. Ele é importante para a proteção nossa, né? Uhum. Então, é saudável ter medo, sim. Né, quando ele está num limite normal, né? Um limite considerado saudável. Tudo né? isso tem um limite. Qual que é esse limite? Esse limite é esse, é quando porque você, na verdade, tem que ter essa pitada desse medo, né? Para você se proteger, para você se preservar. Então, se você está num momento, num local de perigo, é importante você estar atento, estar alerta, né? Então, esse é o limite que seria saudável. Quando você começa a ter um exagero, que seria você até se desequilibra frente a alguma coisa, que muitas vezes você não tem nenhuma explicação lógica para aquele medo exagerado, então a gente já chama isso de fobia. Agora, qual a diferença disso que você acabou de falar para a síndrome do pânico, por exemplo? A síndrome do pânico, aí já é o que a gente chama de medo generalizado. A pessoa, né, ela não consegue nos relatar, né, quando você pergunta assim, você tem medo do quê? Então, a pessoa ela não consegue relatar medo do que ela tem. Ela fala, eu tenho medo de tudo. É uma sensação de medo assustador, que eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de tomar banho, eu tenho medo de tudo. Então, já seria uma questão... Lógico que isso aí tem níveis. Tem pessoas que já entrou num nível muito grave. Outros têm esse sentimento, mas não é o tempo todo, porque às vezes recalca, fica guardadinho lá na mente inconsciente, e às vezes isso vem à tona, né? Então, tem determinados momentos que isso é mais forte, outros momentos não. A gente fala que a pessoa está na crise do pânico, em determinados momentos não, mas ela vai ficando cada vez mais insegura se ela não tratar, né? E é fácil diagnosticar quem tem uma fobia? É fácil, porque a pessoa chega e relata com muita facilidade, inclusive, muitas vezes a pessoa quando está relatando, às vezes ela pode até ter uma crise fóbica. Por exemplo, a pessoa tem fobia de aranha, aí ela começa a me relatar o que está acontecendo, aí ela fala, nossa, eu estou passando mal aqui, eu estou suando, estou tendo uma sensação de tontura e tal. Então, a pessoa, é muito fácil da gente. A própria pessoa já sabe, mas se ela não sabe, para a gente é muito fácil você diagnosticar. Você falou aí da fobia de aranha. Você pode citar outros exemplos comuns de fobia? As fobias, elas estão relativamente até comuns, né? Então, as pessoas procuram muito para tratar isso. Então, vamos lá. Fobia de elevador, fobia de dirigir, está muito comum. Fobia social, né? Então, a pessoa chega num local que tem várias pessoas, ela se sente mal, né? Fobia de local fechado. Olha, quer ver uma fobia interessante? Fobia de bicho de pena, por exemplo, de passarinho, pombo. Fobia de pombo. Agora, existem algumas curiosas assim que você pode citar? Claro que isso não é uma coisa engraçada, mas tem alguma curiosa assim que você pode falar pra gente? Existe algumas questões, por exemplo, que as pessoas têm fobias de coisas assim, de determinados objetos até, entendeu? Que não tem nexo, por exemplo, poderia ter fobia de terno, né? Então tem pessoas porque teve, por exemplo, geralmente isso são experiências, traumas que a pessoa teve que fica guardada na mente inconsciente. E aí, em determinado, ela começa a ter um medo e ela, de onde começou isso? Por quê? E a pessoa não consegue relatar muito bem, né? Exatamente. Como que começa? Como é que uma pessoa tem medo de terno, por exemplo, de pombo, etc? Geralmente são algumas experiências infantis, geralmente, né? Pode até ser na fase adulta, sim, por exemplo. Uma vez eu atendi uma moça que ela trabalhava numa farmácia no Shopping Vitória e houve um assalto. E a partir dali ela começou a ter fobia de ônibus, por exemplo. Entendeu? Ela começou a ter... Fobia de ônibus. De ônibus. Ela começou a ter determinadas fobias, porque no dia ela teve que ir, depois do assalto, a confusão, correndo, pegar ônibus. A partir dali ela não conseguia mais andar de ônibus, o marido tinha que trazer e aquela questão toda, né? Então, assim, mas as fobias, geralmente, ela ocorre na infância. Alguma experiência traumática que a pessoa teve que vão... não é só uma experiência, muitas vezes é 1, 2, 3 e aí desenvolve aquela fobia, né? Ou seja, isso vem da infância, mas existe também a chamada fobia infantil. O que é isso? Pois é, então a gente costuma dizer, essa fobia infantil é mais medo, porque a gente costuma dizer que para ser fobia, essa coisa tem que ser instaurada ali na mente, né? E a gente considera que é só a partir dos 7 anos, tá? Antes disso, as crianças têm medo, sim. Por exemplo, medo do escuro é muito comum. Né? Medo de ficar sozinho, medo de dormir sozinho. Então a criança costuma dizer que acha que está com um monstro debaixo da cama, essa coisa toda. Mas assim, o que se aconselha? Né? Trabalhar essa insegurança dessa criança e ajudar ela a enfrentar esse medo.
porque ela pode quebrar esse medo e não se transformar em fobia. Você falou que fazer com as crianças, mas há tratamento para a fobia? Com certeza, né? Para todas elas? Para todas elas. A pessoa trata e cura, né? Existem várias linhas de trabalhos, né? Exatamente, como é que é feito? É por remédios? É um trabalho de clínica? As duas coisas, né? Na verdade, depende do nível, depende da situação, depende do grau de ansiedade, né? Então, teria que ter uma ajuda da questão da avaliação medicamentosa, né? Geralmente é tratado com ansiolítico, outras coisas mais, depende do grau, então teria que ter, mas teria que ter esse trabalho psicoterapêutico, né? Quer dizer, as linhas mais indicadas para se tratar fobia, no caso, seria a hipnoterapia, que são terapias mais breves, e a cognitiva, né? Que são mais indicadas porque a pessoa chega num grau que a vida dela, por exemplo, fobia de altura. Aí a pessoa não vai, como eu já atendi uma pessoa, que ela não ia em nenhum lugar que tivesse o quarto andar para cima, ela não ia. Quer dizer, ela só ficava até o quarto. Só até o quarto. Então, se ela tinha que ir em qualquer lugar alto, qualquer coisa que ela teria que fazer, a vida dela fica totalmente limitada, porque a pessoa começa a fugir daquele objeto do medo, né, daquela fobia. Então, ela tem que se tratar logo, né? E tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda, porque quanto mais ela vai adiando, esse medo vai aumentando e a situação vai intensificando, né? Para quem está nos assistindo e se identificou com algum desses problemas, qual que é o profissional adequado para tratar a fobia? No caso, ela tem que procurar um psicólogo e psicoterapeuta e também pode fazer essa avaliação medicamentosa com um psiquiatra, né? Não precisa sofrer com isso, né? Não tem necessidade. Não tem. A gente, na verdade, quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem que procurar ajuda, né? E a ajuda está aí, né? Para as pessoas poderem buscar. Não precisa ter vergonha, tem que correr atrás mesmo disso. Com certeza. Isso que você falou é um dado importante. Tem muitas pessoas que têm vergonha de chegar, né, à procura, né, disso. E acaba adiando esse processo. E muitas vezes, quando chega numa situação muito pior do que ela poderia ter feito isso antes. Então, isso é importante, né? Não ter vergonha, né? Porque se a gente tem uma dificuldade, a gente tem que tratar, né? Tem que correr atrás. Então, tá bom. Débora Monteiro, psicóloga, eu agradeço a sua presença aqui no Hora News. Ok, obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde.